você e a gente vai falar hoje sobre sofismo, que também pode ser conhecido como sofisma, e significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada aparentemente como lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Por isso que na Grécia Antiga, no período do sofismo, existiam vários filósofos que viam isso como uma coisa ruim. Tipo assim, o sofismo era muito criticado naquela época. Tipo, não tinha muita credibilidade os sofistas. Eles eram mal vistos, tipo, diante da sociedade, os filósofos. Os sofistas foram sábios que atuavam como professores ambulantes de filosofia, ensinando a um preço estipulado a arte da política, garantindo o sucesso dos jovens na vida política. É, tipo, isso também vai para a parte do sofismo nos dias atuais, porque a prática sofista pode ser vista nessa área de política e tal, no sofismo nos dias atuais. Os sofistas eram considerados mestres da retórica e da oratória. Acreditavam que a verdade é múltipla, relativa e imutável. Protágoras foi um dos mais importantes sofistas. Agora, sofismo nos dias atuais. Os sofistas tiveram um grande papel na construção social e com isso hoje temos influências claras de pensamentos construídos no passado, como o critério à prática política, e eles também desfizeram a ideia de que a virtude é algo que já nascia, porque esse foi meio que tipo o ponto positivo deles, né, diante de tudo que eles fizeram e passavam para a sociedade, porque nessa época eles achavam que você já nascia uma pessoa, tipo, sabe, com virtude, inteligente, você não adquiria isso com o passar do tempo e estudo. E eles provaram que não, tipo assim, se você aprender e tal, se informar, você vai virar uma pessoa que tem virtude e vai saber as coisas. Agora, os sofistas. Os sofistas também têm suas classificações e denominações para um melhor compreendimento. Dentro desses grupos, tem alguns que são os destacados, porque tem outros também. Primeiro são, eu não sei falar direito, mas eu acho que erísticos, que esses eram os tipo mais odiados, tipo assim, ninguém gostava mesmo deles, desse grupo, né, dessa classificação. E eles acreditavam que a argumentação é o mais importante, ou seja, a retórica está em primeiro lugar. A representação de um erístico hoje seria um advogado que, para salvar o seu cliente, é capaz de qualquer coisa. E também um político, eles costumam usar a retórica para meio que deter e convencer o povo. E depois tem os naturalistas. Acreditavam em uma lei natural e universal. Tudo tem uma lei natural. Um grupo hoje que poderia representar os naturalistas seria a ONU. Sendo assim, a ONU parte desse princípio, que existe uma lei universal para todo mundo. Que, tipo, é tudo igual para todo mundo. Somos todos, sabe assim, temos todos os mesmos direitos diante da lei. É mais ou menos isso. E a terceira, que é a primeira geração. Tinham como princípio o relativismo. Não existe verdade absoluta. As verdades são construídas no diálogo. Na troca de ideias, através dessa conversa, os indivíduos chegariam a um consenso. Para achar tipo, meio que um grupo ou uma personalidade que se seria meio que representaria a primeira geração hoje em dia, é tipo meio difícil, porque hoje em dia é muito comum achar pessoas que tipo se achem, sabe, meio que donas da verdade, e é bem difícil achar, sabe, pessoas que estão dispostas a conversar e entrar num consenso. Então, tipo, meio que não tem, sabe, um grupo propriamente dito que possa ser eles, só que nos dias atuais. E agora eu vou falar dos sofistas mais importantes. Que um deles foram Protágoras, Gorgias, Hipas e Sócrates, Licofrão, Pródicos e Trasimasco. O Protágoras, ele
partia do princípio de que o homem é a medida de todas as coisas. Um dos responsáveis para que o Protágoras se tornasse um dos mais conhecidos sofistas foi Platão. E Protágoras também foi o primeiro sofista. E Platão, ele não concordava com o sofismo, ele nem era sofista. Mas apesar disso, tipo, ele respeitou a ideia do Protágoras e tipo, ajudou ele. Foi até então que ele fez, tipo, sabe, uma obra importante e que muitas pessoas acreditam. Protágoras pensava que o homem é a medida de todas as coisas, inclusive da verdade, que não poderia ser pautado, portanto, pela fé nos deuses. Seu pensamento pode ser considerado humanista e relativista, que são aquelas outras classificações que, tipo, não só existem aquelas três, tem outras, como relativista. O que sabemos dele é uma grande parte daquilo que foi citado por seus principais adversários teóricos, e por isso não podemos ter uma conclusão adequada sobre o que eles pensavam. Foi que nem eu disse, porque eles eram meio odiados, então, tipo, sabe, ninguém gostava muito deles. Então, tipo, muitos filósofos importantes, tipo, criticavam muito eles. Então, os únicos registros, assim, importantes que a gente tem são dos adversários, que criticavam muito eles. Então, não tem como, sabe, ter um olhar imparcial, não saber o meio termo, porque só tem a pior parte deles, digamos assim. E agora é arte retórica e oratórica. A arte Gabriel, Fala. deixa eu falar dos... Tá bom, pode falar. A arte retórica e a oratórica. A arte de falar bem, conhecida pelos gregos antigos como retórica. A arte da retórica consiste na técnica de utilizar o bom emprego das palavras e da linguagem. Uma boa retórica é a capacidade de dispor, elencar e organizar bem as palavras a fim de passar uma mensagem de maneira clara ou de convencer alguém. Os dois termos semelhantes não são, nos dias de hoje, idênticos. Enquanto retórica consiste na pura e simples arte de falar bem, oratória é a falar em público, para o público. Portanto, a oratória, enquanto tentativa de informar e convencer o público, tem a relação íntima com a retórica. E embaixo tem algumas fotos de... acho que é dos filósofos. E tudo mais. Só 2 beijos, tchau. Trabalho maravilhoso feito pela gente. Tchau.